Brasil acordou naquele dia com a sensação silenciosa de que o passado havia decidido voltar a falar em voz alta. Não foi um discurso inflamado em praça pública, nem um comício, nem uma declaração improvisada diante de câmeras. Foi uma carta. Uma carta escrita por Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, endereçada à nação, na qual ele oficializava algo que, nos bastidores da política brasileira, já vinha sendo sussurrado havia meses: seu apoio explícito à candidatura presidencial de seu filho nas eleições de 2026. O gesto, aparentemente simples, carregava uma densidade histórica e simbólica profunda, pois não se tratava apenas de uma escolha eleitoral, mas de um movimento que reacendia debates sobre herança política, poder, legitimidade e os limites entre projeto pessoal e projeto nacional. Na carta, Bolsonaro apresentava seu filho como alguém preparado para restaurar valores, defender a soberania nacional e enfrentar aquilo que ele próprio descrevia como o colapso moral e institucional do país. Ao mesmo tempo, reconhecia sua própria inelegibilidade, resultado das condenações e sanções políticas que o afastaram formalmente da disputa. Mas o tom não era de despedida. Pelo contrário, era o tom de alguém que, mesmo fora do tabuleiro, ainda se vê como peça central do jogo. O apoio não soava como um conselho de pai, mas como a transferência simbólica de um bastão de comando. A reação inicial da mídia internacional de centro foi marcada por cautela e tentativa de contextualização. Veículos como a Deutsche Welle apresentaram o fato como uma consequência lógica do atual cenário político brasileiro, destacando que Bolsonaro, impedido de concorrer, buscava manter influência por meio da família. A narrativa central evitou adjetivos fortes e concentrou-se na mecânica do sistema político. Explicou as razões jurídicas da inelegibilidade, lembrou o histórico do clã Bolsonaro na política e destacou os desafios eleitorais que o filho enfrentaria, sobretudo num país ainda profundamente polarizado. O tom era analítico, quase clínico, como quem descreve uma engrenagem girando conforme o esperado. Essa abordagem de centro também sublinhou que a estratégia não era inédita no mundo. Citou exemplos de líderes globais que, ao perderem espaço institucional, tentaram preservar capital político transferindo protagonismo para familiares. O foco estava menos na figura de Bolsonaro e mais no impacto estrutural do gesto para a democracia brasileira. O risco de personalização excessiva da política, a fragilidade das instituições quando confrontadas por movimentos carismáticos e a possibilidade de a eleição de 2026 se transformar num plebiscito sobre o próprio Bolsonaro, mesmo que seu nome não estivesse na cédula. Já a cobertura da esquerda, representada por análises como as da Bloomberg, assumiu um tom muito mais crítico e carregado de alerta. Para esses veículos, a carta não foi um simples apoio político, mas uma tentativa calculada de perpetuação de poder. O gesto foi descrito como dinástico, quase monárquico, insinuando que Bolsonaro enxergava a presidência não como um cargo republicano, mas como patrimônio político familiar. A narrativa da esquerda resgatou episódios do governo Bolsonaro, relembrou ataques às instituições, confrontos com a imprensa, a condução da pandemia e a erosão das relações diplomáticas, argumentando que o apoio ao filho não era apenas continuidade, mas a promessa de retorno de uma visão autoritária sob nova embalagem. A esquerda também destacou os riscos jurídicos e políticos envolvidos. Questionou a legitimidade de um projeto que se sustenta fortemente na figura de um líder condenado e impedido, sugerindo que a candidatura do filho funcionaria como uma espécie de testa de ferro para manter Bolsonaro no centro das decisões. O discurso foi permeado por preocupações sobre estabilidade democrática, advertindo que o país poderia entrar num ciclo de radicalização ainda mais profundo caso essa estratégia encontrasse forte adesão popular. Em contraste, a cobertura da direita, como a do Israel National News, adotou um tom quase celebratório. Para esses veículos, Bolsonaro não era um líder derrotado, mas um combatente político temporariamente afastado que encontrava uma forma legítima de continuar sua missão.
O apoio ao filho foi descrito como um gesto de responsabilidade, alguém que, impedido de concorrer, escolhe entregar a bandeira a quem compartilha sua visão de mundo. A narrativa da direita enfatizou valores conservadores, a luta contra o que chama de globalismo, a defesa da soberania nacional e a resistência às elites políticas tradicionais. Nesse enquadramento, a carta foi apresentada como um chamado à base bolsonarista, uma forma de manter viva uma identidade política que, segundo esses veículos, representa milhões de brasileiros marginalizados pelas elites intelectuais e pela imprensa tradicional. O tom era emocional, quase épico, sugerindo que a eleição de 2026 poderia ser o capítulo decisivo de uma batalha ideológica iniciada anos antes. Ao cruzar essas três narrativas, emerge um retrato complexo de um país em permanente disputa simbólica. No centro, a política como engrenagem. À esquerda, a política como risco. À direita, a política como missão. E no meio disso tudo, o Brasil, novamente colocado diante de uma escolha que ultrapassa nomes e partidos, mas que toca na própria definição de democracia, poder e futuro. A carta de Bolsonaro, portanto, não foi apenas uma manifestação de apoio. Foi um ato estratégico, um movimento de xadrez feito com antecedência, posicionando peças para uma partida que só se encerrará nas urnas. Ela reabre feridas ainda recentes, convoca fantasmas de um passado turbulento e projeta um futuro incerto, no qual a figura de Bolsonaro continua a pairar sobre o cenário político, mesmo sem poder ocupar formalmente o trono. E talvez seja exatamente isso que torna esse episódio tão emblemático. O Brasil entra mais uma vez num ciclo eleitoral em que não se discute apenas programas de governo, mas identidades, memórias, ressentimentos e esperanças. A candidatura do filho de Bolsonaro não será julgada apenas por suas propostas, mas por tudo aquilo que seu sobrenome carrega. O país não votará apenas em um homem, mas na interpretação que faz de seu próprio passado recente e no caminho que deseja trilhar adiante. O desfecho ainda está distante, mas a largada foi dada. E como tantas vezes na história brasileira, a disputa que se aproxima não será silenciosa, nem simples, nem previsível. Ela será, acima de tudo, um espelho de um país que continua tentando entender quem é, de onde vem e para onde quer ir.